Olá, cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Carlos Melo. Hoje vou passar para vocês as dicas de jogadores e alguns times para a rodada 1 do Brasileirão Cartola FC. Então vamos começar aí com as nossas apresentações, né? Vamos começar aí com os nossos times do canal. Aí é o time para quem quiser acompanhar, quiser colocar naqueles grupos lá do parciais, quiser acompanhar como é que vai as pontuações. Esses são os dois times que eu vou usar no canal. Agora no momento os dois vão ser mais para valorização, tá? E alguns pontos, mas de princípio o time T2 vai ser o time principal do canal e o T3 alternativos, onde a gente vai apresentar alguns jogos, alguns times, tanto para valorização como para tiro curto, e depois fechar o time alternativo aí, tá? Então esses são os times do canal. Agora vamos lá para os jogadores e técnicos que eu vou apresentar. Vamos começar aqui com goleiros para essa rodada. Eu vejo Ariel, Lucão, Lucas Peri e Everson como quatro dicas boas de goleiros, tá? Então nós temos aqui goleiros que têm condições de fazer pontuações e uma média. Hoje a média de valorização você vai colocar aí mais ou menos, multiplicar o valor que custa ele vezes 0,06, tá? Então vamos dizer, o Ariel vai precisar aí de 3,6 mais ou menos para valorizar. O Everson vai precisar de mais ou menos 3 pontos, né, 2,9 a 3 para valorizar. O Lucão é o que tem melhor chance de valorização, também tem um jogo contra o Bahia, né, o Bragantino dentro de casa costuma fazer bons jogos, apesar do Bahia ter vencido o jogo dele ontem, tá? O Lucas Perry vai pegar o São Paulo. Ontem o São Paulo não deu muito trabalho para o Ituano, né? Mas costuma fazer com que os goleiros defendam, também vai precisar aí da mesma faixa aí que o Ariel. Então essa é mais ou menos para vocês terem uma ideia de cálculo aí. É só multiplicar o valor vezes 1,6. O certo era 1,5, 1,7, mas para ficar mais próximo para vocês, se você multiplicar por 0,6, você vai saber aí mais ou menos quanto é a valorização. Vamos para os laterais. Eu vou colocar aqui pelos laterais, pelo potencial, tá? Então, os que tem melhor potencial aí para a rodada é o Marcos Rocha e o Valderlan do Palmeiras, para quem quiser fazer uma dobradinha aí com o Palmeiras, eu acho que são ótimas opções. Os dois precisam de pouco para valorizar, né? Você vê aqui, ó, pelo que eu falei, se você precisa de 2,41 mais ou menos para valorizar, 2,41, 2,41, 1,96, 2,41 também para valorizar. Então o Alexander, ele tem jogado como tá como lateral, mas tem jogado mais como volante e tem feito boas partidas aí pelo Fluminense, né? Ele é um diferencial porque a maioria do pessoal não está pensando nele, então ele pode ser um lateral para diferenciar aí para quem quiser fazer alguma coisa diferente. A grande maioria está indo com Rubens, Vanderlan e Marcos Rocha. Então o Alexander e o Pedrinho são jogadores para diferenciar. O Pedrinho tem um jogo contra o Goiás e está custando barato para quem quer pensar em valorização. Eu acho que é uma boa opção, tá? Vamos agora para zagueiros. Os zagueiros tá no mesmo estilo, né? Por potencial, Bruno Alves e Bruno Mendes, tá? Opções boas, né? A grande parte do pessoal tá indo aí com Zé Ivaldo, que custa pouco, né? 4 cartoletas, né? O Maurício Lemos é uma opção diferenciada agora contra o Vasco. O Fabrício Bruno fica uma incógnita, que a gente não sabe como é que vai ser, mas é um jogador que sobe muito, vai na área para cabecear. O Bruno Alves a mesma coisa, né? E Zé Ivaldo e o Maurício Lemos são jogadores mais de desarmes.
Então, esses jogadores aqui, tá? O Mando Mendes, para mim, nos meus times, eu acho que ele vai estar mais em banco. Eu gosto muito do Bruno Alves, Fabrício Bruno e Zé Ivaldo para agora, para a primeira rodada. Vamos aí para os meias, né? O Bruninho voltou a ficar provável aí no Cartola, uma ótima opção aí contra o Bahia no time. Eu acho que ele, Cristaldo e Gabriel Menino são excelentes opções agora para a rodada, né? O tipo de valorização deles, né? O Bruninho precisa de 2,86, de 2,86 a 3, o Cristaldo a mesma coisa. O Vina é o que mais precisa. O Cristaldo nas médias aí de pontuações nos regionais que teve feito, tem mantido uma média de pontuação boa, então eu acho que é um que vai estar praticamente em 90% dos times, tanto ele quanto o Bruninho. E aí vocês têm para diferenciar aqui, ó, Vitor Bueno. Vitor Bueno, muito cuidado, tá? Porque ele tem feito meios jogos, né? Então vamos ver, o Atlético provavelmente deve poupar jogadores aí, porque está priorizando a Libertadores. Então cuidado aí, porque o Bruno Mendes pode jogar meio tempo, pode entrar Canóbio ao início, ou pode ser substituído pelo Canóbio. Tá? O Vina, opção ótima contra o Santos, eu acho que mesmo precisando de 4,1 para valorizar, é uma opção de gol aí para contra o Santos. Mas esses são os três, acho que principais aí para a rodada agora da primeira rodada. Vamos aqui para atacantes. Atacantes vocês vão sentir aqui falta de alguns, né? Porque eu só posso indicar 5 pelo cartomante. Tá? Então, como eu sou um parceiro vitalício deles, eu sempre uso por aqui para fazer minhas escalações, que eu acho mais prático. E aí também tem os estudos, né, de jogadores, toda a parte de análise de jogadores que eu uso por aqui. Então, mas Alejandro, para mim, eu acho que vai estar em grande parte dos times aí, né? Tem uma chance muito grande de gol aí pelo Bragantino. O Arthur e o Hendrick são duas opções boas pelo Palmeiras. Tanto faz o Hendrick quanto o Arthur. Com a saída agora do Rony pela cirurgia, né? Se o Palmeiras vier completinho, vai ter um ataque muito rápido com Hendrick, Arthur e Dudu. E você vai ter um meio de campo bom também ali, né? Com o Gabriel Menino. Então eu acho que vai ser um ataque bem rápido contra o Cuiabá. Eu não vejo assim um time com muita chance de gols, porque o Cuiabá costuma enroscar um pouquinho aí com o Palmeiras quando joga fora. Mas tanto o Arthur quanto o Hendrick são ótimas opções aí, tá? Para mim qualquer um dos dois são opções boas. Hulk vem numa fase excepcional. Então a chance de gols aí contra o Vasco é boa, o Vasco não vem tão bem. Agora, quem quiser pensar mais em valorização, eu acho que Paulinho, ótimo. Lucero, a mesma coisa contra o Internacional. Vi o jogo do Internacional ontem, não achei um grande jogo. E o Lucero entrou um pouquinho, ele, Thiago Galhardo, entraram um pouquinho lá com o Pikachu no segundo tempo, deram um show de bola lá. Tudo bem que Águia de Marabá não é aquele time, mas fizeram uma festa, né? E Lucero sempre costuma fazer gol, é uma opção. Mas temos aí também, né? Pedro para quem quiser, né? Sem saber o que vai acontecer com o Flamengo para o primeiro jogo, né? Pedro pode ser uma opção, tem feito gols aí, então pode ser uma boa opção aí quem não quiser. E ninguém tem falado, mas eu estou gostando muito de ver também, acho que é uma grande chance diferenciada para alguém que quiser fazer algo diferente da maioria. Roger Guedes aí para a primeira rodada. Vamos aqui para os técnicos. Técnicos, por enquanto, eu não vejo mais melhores nenhum do que esses três aí. Mas para mim, o melhor técnico, o melhor potencial para a rodada agora é o Turras, tá? Paulo Turras, para mim, é o que tem maior possibilidade. E depois o Pedro Caxias pelo confronto, tá? Eu acho que o Bragantino vence também o Bahia, a gente pode ganhar aquele um pontinho extra. O Fernando Lázaro, né, contra o Cruzeiro, também vejo chance de vitória do Corinthians, mas é menos
do que a que eu vejo com o Paulo Turras e o Caxias. Agora eu vou montar aqui para vocês, em cima das minhas dicas, tá? Alguns times para o canal, tá? Então vamos lá. Pelos jogadores mais caros, tá? Das minhas dicas, tá? Quem acompanha Cartomante, o time vai ficar mais ou menos assim. Eu colocaria aqui, tá? Então você tem Arthur, Alejandro, Hulk, Bruninho, Gabriel, Menino e Vina, Pedrinho, Zé Ivaldo, Bruno Alves e Marcos Rocha, com Adriel no gol e Paulo Turras na defesa. Esses são com os valores mais caros. O time vai custar 85, né? Com uma boa chance de valorização, potencial razoável, né? Pela média, no entanto. Aí nós podemos formar pela média dos jogadores também um segundo time, tá? Que eu colocaria aqui de novo o Hulk como capitão, mas quem quiser diferenciar, eu acho que Alejandro também é uma boa opção de capitão. Por média, os jogadores ficariam Arthur, Alejandro, Hulk, Vina, Gabriel, Menino, Bruninho, Pedrinho, Zé Rivaldo, Fabrício, Bruno, Marcos Leonardo, Marcos Rocha e Adriel. Por potencial para a rodada e para a valorização, um time de 76 cartoletas ficaria com Arthur, Alejandro e Paulinho. Eu aqui colocaria o Alejandro como capitão, Bruninho, Gabriel, Menino. Aqui a gente ainda pode fazer uma mudança, né? Trocar ele pelo Cristaldo, que eu acho que ainda é uma opção boa também, ficaria um meio de campo diferente, tá? E aqui eu trocaria pelo Vander. Então eu ficaria com Marco Rocha e Vanderlan e trocaria o... Aqui eu trocaria ele pelo Thiago Heleno, que também faz parte das minhas indicações. Então eu acabaria fechando, tá? E tiraria aqui também, tá? Para pôr o Lucão, tá? É que se eu colocar aqui ele vai dar negativo na defesa. Mas você ficaria aí, ó, com um melhor potencial: Arthur, Alejandro, Paulinho, Cristaldo, Gabriel Menino, Bruninho, Marcos Rocha, Zé Rivaldo, Thiago Heleno, Vanderlan, Adriel e Turra. Então, se por acaso vier um SG aqui desses dois times, você vai ter uma grande chance de valorização. E olha o time, pelos mitos, favoritos, ele está muito bom. É um time de se pensar aí para quem quiser usar as minhas dicas de jogadores. E para valorização, tá? Para valorização, o time ficaria dessa forma: Lucão, Pedrinho, Zé Ivaldo, Maurício Lemos, Marcos Rocha, Gabriel Menino, Bruninho, Vitor Mendes, Arthur, Alejandro e Paulinho. O Arthur, sabe o que eu lhe falei, vocês podem pôr também o Hendrick, que também é boa opção, tá? Então essas são as opções dentro dos meus. Vou passar para vocês de novo aqui os goleiros: Ariel, Everson, Lucão e Lucas Perry, né? Laterais: Alexander, Marcos Rocha, Pedrinho, Rubens e Vanderlan. Zagueiros: Bruno Alves, Bruno Mendes, Fabrício Bruno, Maurício Lemos e Zé Ivaldo. Bruninho, meia, Cristaldo, Gabriel Menino, Vina e Vitor Bueno. Atacantes: Alejandro, Hulk ou Hendrick, Arthur ou Hendrick, Hulk ou Pedro, Lucero e Paulinho. E técnicos: Fernando Lázaro, Paulo Turra e Caxias. Caixinha. Agora eu vou pôr o time realmente que vai entrar do canal, né? E vou atualizar na live de sexta-feira caso haja alguma mudança. Então, o nosso time do canal, tá? Que eu coloquei, que eu montei, é com Alejandro, Paulinho, Arthur, Bruninho, Gabriel Menino, Cristaldo, Vanderlan, Zé Ivaldo, Bruno Alves, Marcos Rocha,
Adriel. Na reserva, Lucão, Rubens, Realpe, porque não tinha outro valor, Vitor Bueno e Lucero. Esse é o time de princípio que eu vou postar no Instagram, que eu vou postar também no Facebook, tá? E nas redes sociais todas que eu tenho aí, quem me acompanha. É isso aí, galera. Até a próxima, tá? Que vocês aproveitem bem. Sexta-feira devo estar fazendo live em torno das 19h30 e atualizando tanto o time 2 quanto o time 3 do canal, né? Passando para vocês também os prováveis que devem vir aí, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui que eu não apresentei isso, mas eu gosto de usar esse J10 New para ver os prováveis, ó, das rodadas, os esquemas táticos. Eu acho que isso aqui é muito legal para quem quiser acompanhar, tá? Então é isso aí, galera. Até a próxima e um bom restinho de semana. Até sexta, se Deus quiser.